aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Essa semana eu venho trazer um livro aqui para vocês, claro, com certeza, e também linkar ele com uma notícia que eu li, e vocês vão entender por que eu vou fazer essa ligação. Saiu recentemente, não sei quando é que você está vendo esse vídeo aí, mas saiu recentemente, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, um documento assinado pelo Elon Musk e mais cerca de 1.300 acadêmicos e cientistas e empresários pedindo para que fosse pausada a pesquisa sobre inteligência artificial por no mínimo 6 meses, até que fosse criado diretrizes de governança e de segurança para que as inteligências artificiais não colocassem em perigo a profissão de muitas pessoas que, nesse momento, com o avanço dessas inteligências artificiais, várias profissões correm o risco de desaparecer. E, por incrível que pareça, é o contrário do que se pensava antes. Eles achavam que a robotização seria algo que fosse afetar mais as pessoas mais simples, que faziam os trabalhos mais braçais, mas é justamente o contrário. Esses robôs, essas IAs, estão colocando a perigo justamente as pessoas que têm um trabalho mais intelectual, como arquitetos, advogados, designers, até escritores. Esse documento foi assinado pelo Elon Musk, como eu falei, mais uma cabeçada de intelectuais e autoridades, inclusive o autor desse livro aqui, o livro Sapiens, o Yuval Noah Harari. Esse cara é um historiador, esse livro aqui, Uma Breve História da Humanidade, é isso mesmo, é uma breve história da humanidade. E ele fez uma série de estudos para chegar e que desembocaram nesse livro aqui. Nesse livro ele fala sobre as 3 revoluções que o ser humano passou durante a sua existência, que é a cognitiva, a agrícola e a industrial. A próxima grande revolução, ele não sabe o que vai... Ele afirma nesse livro que ele não sabe o que vai ser, não sabe como vai ser. Mas a partir dela vai surgir uma vida que talvez nós nem a conheçamos como vida, propriamente dita. E a preocupação dele com o avanço dessas inteligências artificiais é justamente isso. O avanço está sendo muito rápido, nós não sabemos como lidar com essas mudanças, todas essas transformações. E é isso que preocupa a maior parte dessas autoridades. O que vai ser feito com essa grande massa de pessoas que podem perder os seus empregos de uma hora para outra? Eu estava vendo uma entrevista uma vez com... Não me lembro certo quem era o outro cara, mas um deles era o professor Rock. Ele estava falando sobre uma nova classe de pessoas, uma nova classe de pessoas que elas são saudáveis, elas estão em idade produtiva, só que elas não são desempregadas, elas são desempregáveis. É diferente de um desempregado que não tem trabalho, mas ele está à procura, ele está apto a fazer alguma atividade. Os desempregáveis são pessoas que são saudáveis, têm uma idade produtiva, mas não se encaixam em nenhum outro tipo de nenhuma atividade existente. Essa grande massa de pessoas são os desempregáveis. Os desempregáveis já existem em alguns países. Aqui no Brasil ainda não existem, não é tão perceptível essa classe de desempregáveis, mas... aconteceu uma coisa parecida comigo há algum tempo atrás. Eu trabalhava numa metalúrgica, tinha alguns cursos profissionalizantes do Senai, na época que o Senai dava cursos de capacitação, curso de horas, assim, 300 horas, 600 horas. E depois começou a exigência das empresas começou a ser o curso técnico até superior, tecnólogo. Então, para mim, me colocar no mercado era difícil porque eu tinha um currículo muito bom para uma vaga merda e um currículo merda para uma vaga boa. Então eu sempre ficava naquele limbo, naquele meio termo. Não conseguia me encaixar numa boa empresa, numa boa função, mas também não conseguia pegar emprego em qualquer lugar porque eles imaginavam que eu ia querer ficar pouco tempo ali só até achar alguma coisa um pouco diferente, uma coisa melhor. Eu não me encaixo numa classe de desempregável porque o meu ramo de atuação, a minha área de atuação, ela ainda é muito pujante. A indústria metal-mecânica, ela não vai perecer tão cedo. E falando agora um pouquinho do livro em si. Cara, o livro é engraçado porque eu li ele, eu vi em recomendações dele em alguns vídeos de ciência, alguma coisa do gênero, de curiosidades. E depois que eu li, eu fui atrás de mais informações, eu descobri que esse livro aqui ele é odiado tanto
pela far left, pelas esquerda mais xiita, pelos comunistas, e odiado também pela direita mais sectária, mais engessada. Se você se encaixa, talvez você nem saiba, mas se você se encaixa num desses espectros políticos de far left ou direita mais engessada, sectária, você vai detestar esse livro aqui, cara. Por que eu digo isso? Porque os comunistas odeiam esse livro aqui da forma como ele demonstra, da forma como ele mostra que os comunistas substituíram Deus por Marx. Ele faz umas analogias muito boas, como se para os marxistas, Marx seria Deus. Ele, inclusive, tem o seu representante, que seria Lenin. Aí ele tem os seus discípulos, que são Stalin e Trotsky. Inclusive, ele tem o seu Judas, que é Trotsky, que traiu Lenin e foi obrigado a fugir e depois foi morto. Ele tem os seus profetas, que seriam os disseminadores da verdade absoluta de Marx. É muito engraçada essa analogia. O pessoal mais conservador também já não gosta muito porque ele faz uma analogia entre Deus e o dinheiro que ela é muito pertinente, muito interessante. Ele fala que o único Deus que conseguiu unir todos os povos em um objetivo comum é o dinheiro. O dinheiro, ele é capaz de transformar nosso tempo em coisas e quase qualquer coisa que existe em outras coisas. É praticamente um milagreiro. Para vocês terem uma ideia, os povos das mais diferentes culturas, seja muçulmano, seja judeu, seja cristão, hindu, todos eles têm o mesmo objetivo, que é conseguir mais dinheiro. Ele até conta uma história interessante na época que os muçulmanos dominaram a Península Ibérica. Após a expulsão dos muçulmanos, os europeus começaram a cunhar moedas de ouro com as prensas, com o equipamento deixado pelos muçulmanos, para que fosse mais facilitado o comércio com eles através do Estreito de Gibraltar. E depois eles desistiram disso porque os muçulmanos não tinham problema nenhum em aceitar o ouro europeu com a face do rei europeu, no caso, ou a imagem de não tinha problema nenhum em aceitar a moeda europeia com a face do rei europeu e a face do Deus europeu, Deus cristão no outro lado da moeda. Eles perceberam que não tinha necessidade. Então, o dinheiro é capaz de unir as pessoas, unir as nações. Então, tendo em vista isso, se você for muito de esquerda, se você for muito religioso, você não vai curtir muito esse livro aqui, a não ser que você esteja disposto a ver os fatos históricos que ele apresenta aqui, tudo muito bem corroborado, muito bem embasado. Talvez você não se sinta tão ultrajado. Se você tiver uma visão meio dogmática de ambos os lados, você vai ter problemas com a leitura. Ela não vai ser tão prazerosa assim. Mas ela não deixa de ser interessante, ela não deixa de ser muito bem embasada. Ele apresenta vários aspectos de como e o quanto o capitalismo ajudou a humanidade, ao contrário do que muitas pessoas acham que o capitalismo é malvadão. O capitalismo é malvado, vamos deixar bem claro, ele tem vários problemas, mas ele é melhor do que qualquer outro sistema que possa ser apresentado, porque eu prefiro viver, digamos, sob um jugo imperialista do que sob o jugo de Pol Pot, mais ou menos. É mais ou menos assim a analogia que eu faço. Falando do imperialismo, ele fala bastante sobre o imperialismo europeu, por que o imperialismo europeu foi diferente dos outros imperialismos. Ele elenca todos os problemas, todas as contradições do imperialismo europeu, mas também ele exemplifica como o mundo foi moldado a partir dele e como o mundo foi interligado a partir do imperialismo europeu. Eles tiveram muitos problemas, claro, tem o Congo belga, tem um monte de coisa, tem vários absurdos que têm que ser debatidos, têm que ser trazidos à tona para que isso não se repita. Sempre deve-se falar sobre as coisas que aconteceram, mas também sempre é bom que seja demonstrado as coisas boas, não apenas malhar o pau, porque isso é o mais fácil que tem é salientar as coisas ruins. O imperialismo europeu, ele proporcionou a interligação do mundo, ele proporcionou o comércio entre todos os povos, a maior parte dos povos. Ele fudeu com vários povos, com muita gente, mas em compensação ele também trouxe vários avanços, várias outras
benesses que muitas vezes quem o critica, quem fala mal, quem o critica com veemência, assim, não trouxe nada de bom. Essa pessoa não se liga que ela está aqui agora por causa da porra do imperialismo europeu. Se não fosse o imperialismo europeu, não existia colonização, e nós, que somos povos descendentes desses povos que migraram, todo mundo é descendente de algum lugar, nós que somos descendentes desses povos que migraram, não estaríamos aqui. E se você é contra um imperialismo, se você é contra o imperialismo dos Estados Unidos, se você é contra esse imperialismo, automaticamente você corrobora o anterior, porque sempre existiram imperialismos, sempre existiram povos que dominaram outros povos. Se você for contra o imperialismo grego, você vai automaticamente ser a favor do imperialismo persa. Sempre você vai acabar passando o pano para alguém. Então você tem que olhar com um senso crítico e saber do que você está falando, para que você não fique falando bobagem por aí e ficar só repetindo coisas que você ouviu como um papagaio. Bom, depois de ofender vocês aí... Depois de ofender vocês, eu tô aqui, eu vou voltar pro assunto. Esse livro aqui ele é muito legal. Bom, recapitulando, ele vai te dar um tapa na cara se você for muito sectário para ambos os lados. Ele vai te ofender, ele vai te deixar meio... vai destruir um pouquinho dos seus sonhos, mas se você tiver curioso para ver uma abordagem interessante e diferente da história da humanidade, embasado com fontes, com muita pesquisa, ele vale muito a pena, vale muito a recomendação. Inclusive, nesse livro ele conta uma parada engraçada, uma coisa boa, uma coisa que combina muito com o estilo de vida de muitas pessoas hoje em dia. Ele diz que a humanidade só evoluiu até onde ela está, ela saiu depois da revolução cognitiva por causa de uma coisa que muita gente aí adora, que é a fofoca. Porque quando nós éramos caçadores-coletores, a única forma de a informação correr, não existia imprensa, Nuremberg não tinha nascido ainda, a única forma da notícia correr era através do diz-que-me-diz-que, do boca a boca. Então, se você estivesse perto de alguém que... vamos supor, você está na tribo lá, vai sair para caçar, caçador-coletor, você vai sair para caçar, vai sair para coletar, você ia querer ficar perto das pessoas que as outras falam bem. Você não ia querer ficar perto de um cara preguiçoso ou de algum fujão ou de um covarde, porque a partir do momento que o bicho pegasse, se o fujão fugisse e tu corresse menos que o fujão, tu tava pego, mano. É assim que funcionava a parada. E a partir da fofoca foi que o ser humano começou a se desenvolver e a seleção natural ajudou. E isso ajudou a seleção natural a fazer com que as pessoas mais aptas a sobrevivessem, né? E colaboram muito para o trabalho em equipe, para a comunicação. Vocês podem imaginar que supõe-se que os Neandertais não tinham uma comunicação tão desenvolvida. Então, como eles não tinham uma comunicação muito desenvolvida, eles falavam, tem mamute lá. Quantos? Não sei, cara, não sei contar. Aí, quando fosse os Sapiens, eles tinham uma comunicação mais diferenciada, eles podiam elaborar planos, eles podiam ter abordagens diferentes conforme o tipo de terreno, estratégias. Inclusive, ele diz que todo mundo fala que os Sapiens massacrou os outros hominídeos. Massacrou, sim, massacrou, mas nem sempre foi esse tipo de relação. Nem sempre foi conflituosa. Às vezes houve interação, às vezes houve miscigenação, inclusive. E essas são uma das muitas coisas interessantes que ele fala nesse livro aqui, que é a recomendação que eu trago para vocês. A recomendação da semana. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês não se sintam ofendidos, que vocês não queiram me xingar depois que vocês lerem esse livro aqui, porque ele é muito legal, ele vai mudar um pouco a forma que vocês veem o mundo, e espero que vocês tenham aproveitado essa minha indicação. E assim, se você chegou até o final, se você chegou até aqui, é porque você gostou do que eu falei. Eu não peço nada no começo do vídeo, porque eu quero que você ouça o que eu tenho para dizer, chegue ao final, e se você gostar, considere aí compartilhar, se inscrever, fazer aquele ritual todo padrão, todo aquele procedimento que vocês já conhecem. Valeu, falou, até semana que vem, tchau.